Bom dia, Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Este é o dia que o Senhor fez. Nele nós nos alegraremos, amém? Que Deus abençoe a tua esposa, o teu marido, os teus filhos. Que Deus abençoe este final de semana que está começando, este sábado de manhã, nem 6 horas da manhã, onde nós estamos aqui apresentando as nossas vidas, as nossas causas ao Senhor. Louvado seja o Senhor por isso. Deus te abençoe muito. Deus te abençoe muito neste sábado que está começando, em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Enquanto você encontra aí, nós vamos orar como sempre fazemos, amém? Senhor, eu quero te agradecer por esta palavra, te agradecer por esta palavra que nós vamos ler, para que ela possa descer ao nosso coração e criar raízes profundas, fortes, em nome de Jesus, e que não haja espinhos em volta dela também. Meu Deus, para que ela dê frutos, muitos frutos, em nome de Jesus. Dá-nos entendimento e compreensão da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Como sempre, meu WhatsApp está aí no começo do vídeo. Você pode pedir também nos comentários ou então voltar depois no início do vídeo e pegar o meu WhatsApp, manda mensagem, você que quer falar comigo e precisa de oração. Amém? Nós vamos estar aqui prontos para atendê-los, em nome de Jesus. Então, vamos ler aqui o texto, lembrando que amanhã também, o último aviso, amanhã, 19 horas, nós temos o nosso culto online. E você é o nosso convidado. Culto de celebração online, amanhã às 19 horas. Mateus capítulo 13, nós vamos ler agora, contextualizando, o texto que nós vamos ler, porque a Bíblia está ali dividida, em capítulo 12, capítulo 13, aí tem também as epígrafes, Mas, se você olhar o que nós vimos ontem, Jesus ele termina dizendo assim, pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então você vai ver agora que há uma continuidade no assunto, porque fazer a vontade está ligado a receber a palavra e viver a palavra. E aqui nós vamos ver na parábola do semeador isso. Desde já eu adianto a você que o que é a semente que o semeador lança? É a palavra de Deus. Com este entendimento que nós vamos ler aqui esse texto nesta manhã. Então vamos começar? Diz assim, naquele mesmo dia saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Amém? Então quem saiu naquele mesmo dia, Jesus, ele sai de casa e se assenta à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo, o semeador saiu a semear. O que é uma parábola? Uma parábola, ele traz sempre em si uma lição moral, ou uma lição espiritual, e Jesus aqui está contando uma parábola, que é uma forma figurada, simples, para que Jesus fale das coisas que as pessoas conhecem. Amém? Não significa que todos vão entender, como nós vamos ver aqui. Mas ele fala de coisas conhecidas, como, por exemplo, a parábola do semeador. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo, o semeador saiu a semear. 4. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Eu vou ler todo o texto, tá? Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus ele trouxe esta parábola para aquelas pessoas que estavam ouvindo. Por que a palavra de Deus diz que no começo é que ele vai, se assenta, Você sabe que o método dos judeus era ensinar sentado, não de pé, como a gente costuma ver, Por exemplo, nas igrejas, A pessoa que está pregando, que está trazendo a palavra de Deus, ele está de pé. Os judeus, eles ficavam, a pessoa que ensinava estava sentada, tá? E aqui também, interessante, isso você vê também lá no Sermão do Monte, Jesus está sentado, pregando o Sermão do Monte ou ensinando, a mensagem das Boas Novas.
E aqui também nós vemos outra coisa, que Jesus ele conta essa parábola e ele no final diz, olha, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então nós precisamos ter ouvidos para ouvir. Por isso que eu sempre digo, quando nós vamos ler a palavra, que é importante nós orarmos antes de lermos a palavra, para que o Espírito Santo venha nos dar entendimento e compreensão. Hoje nós vamos ver aqui na primeiro exemplo que ele dá da semente que caiu à beira do caminho. Então, continuando aqui, os discípulos, versículo 10, aproximaram-se dele e perguntaram, por que falas ao povo por meio de parábolas? Por que você está falando por meio de parábolas o povo? Porque o povo não está entendendo. A maioria não está entendendo. Alguns entendem, outros não. Ele respondeu, a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Então aquelas coisas que estavam ocultas, o que é um mistério? Algo oculto. Ele está dizendo, é dado a vocês o conhecimento, mas a eles não. Então é dado o conhecimento para quem? Para os discípulos. Para quem anda com Jesus, para quem entregou sua vida para Jesus, para quem agora tem no seu coração o Espírito Santo habitando, porque o Espírito Santo ele nos dá entendimento e compreensão da palavra. Então para esses é ensinado os mistérios do reino dos céus, por isso que eles não entendem. Porque nós temos que andar com Jesus. Nós não vamos entender as coisas de Deus se nós não andarmos com Deus. É como, imagina que você quer, eu vou dar um exemplo aqui muito simples, né? Imagine que você quer aprender uma profissão. Para você aprender uma profissão, você não vai poder só ouvir falar, você vai ter que andar com quem conhece, com quem faz, com quem tem o conhecimento, tem ali a expertise, o know-how para fazer aquilo. E aqui com Deus é a mesma coisa, nós temos que andar com Ele. Para aprender as coisas de Deus, nós temos que começar a andar com Ele, porque se nós não andarmos com Ele, nós não vamos aprender as coisas de Deus. E andar com Ele é fazer o quê? É andar na sua palavra. Pastor, como que eu ando com Deus? Ouvindo a palavra e praticando a palavra, porque esse é o que me ama, João capítulo 14. E eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. Amém? Então, ele continua, a quem tem, isso aqui é muito sério, a quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. Olha só, a quem tem o quê? Conhecimento. Por quê? Porque anda. Então aquele que está andando com o Senhor, ele vai receber o conhecimento e cada vez vai receber mais. Cada vez vai receber mais revelação desses mistérios, dessas coisas ocultas, dessas coisas que estão seladas, que os homens que não andam com Deus não conseguem entender. Por isso que eles acham que a mensagem da cruz é loucura. Porque eles estão como os gregos buscando sabedoria desse mundo, ou como os judeus, o poder. Os judeus querem poder, querem ver o poder, os sinais, os gregos buscam sabedoria, mas diz Paulo, eu ensino a Jesus Cristo e esse crucificado, porque a mensagem da cruz é o que importa. E ele continua e diz, a quem tem, mais será dado. E ele diz ainda, a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Porque cada vez ele vai se afastando mais do caminho de Deus. Cada vez ele vai andando mais longe do Senhor. Cada vez ele vai estar mais na mão do inimigo. E a palavra do Senhor diz em João 10:10 que o inimigo veio roubar, matar e destruir. Então você vê que existe aqui uma sequência, roubar, matar e destruir. É como se fosse, ou melhor, é o que a própria palavra diz, que um pecado leva a um abismo e leva a outro abismo e leva a outro abismo maior. Amém? Então a quem não tem, até o que tem será tirado. Veja, nós precisamos ter a humildade de reconhecer que nós precisamos de Deus. Nós precisamos ter a humildade de reconhecer que nós dependemos de Deus. E estes que não têm, estes que não entendem os mistérios do reino, porque não querem crer em Jesus, eu preciso crer em Jesus, eu preciso entregar a minha vida para Jesus, eu preciso reconhecer que eu preciso de Deus, que eu dependo de Deus e que Jesus é o único caminho, verdade e a vida de volta para o Pai. Então, quando eu reconheço isso, eu começo então a conhecer a Deus. E a quem tem, mais será dado. E ao que não tem, porque não reconhece essa dependência de Deus, não reconhece a necessidade, não é humilde, assim como no Sermão do Monte, que eu já me referi antes, quando diz assim que bem-aventurados são os humildes. Por que são os humildes? Os humildes não quer dizer os pobres, mas os humildes e aqueles significa aqueles que reconhecem a sua dependência, que precisam de Deus e que precisam da graça de Deus, do amor de Deus, que reconhece que neles não tem nada de valor. Por isso que algumas versões traduz como os pobres,
Pobres do quê? Que não tem, que sabe que depende de Deus, que não tem recursos. E, na verdade, a Bíblia ensina isso, que ninguém pode alcançar a salvação pelos seus próprios méritos, pelos seus próprios recursos, apenas por meio de Jesus Cristo. E ele continua, por esta razão lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Aí as pessoas, você pode ler esse texto aqui, eu já ouvi isso, as pessoas dizendo, pastor, mas não é injusto então se ele fala e as pessoas não entendem? Veja, Deus ele dá a capacidade, o dom de compreender as verdades espirituais quando nós estamos abertos para isso, quando nós temos esta humildade de reconhecer que nós precisamos dele. Quando nós não reconhecemos, quando nós não aceitamos, quando nós não acreditamos, o Senhor diz aqui, vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Aqui há duas coisas aqui em jogo, duas coisas importantes aqui em jogo. Primeiro, está aqui uma condenação. Por quê? Porque eles amam mais as trevas. Eles não se alegram, por exemplo, com a palavra de Deus. Eles não têm o desejo de buscar a Deus, de entregar a sua vida a Deus, de andar na sua palavra. Eles não reconhecem a sua dependência de Deus. Então, amados, Ezequiel 33:11 diz assim, ainda que você possa pensar, mas então Deus se alegra com isso? Não. Porque Ezequiel 33:11 diz assim que Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes ele quer que ele se salve. Porém, eles não querem receber, eles não querem ouvir a palavra, eles ouvem a palavra, mas não creem, eles ouvem a palavra, mas eles não querem entregar a sua vida para Deus, eles entendem que eles não precisam de Deus e não dependem de Deus. A segunda coisa importante aqui, que talvez você não tenha percebido, talvez muitos não tenham percebido, é a própria misericórdia de Deus, envolvida em porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Aqui está também envolvida a misericórdia de Deus. Sabe por quê? Porque se eles entendessem, eles seriam mais culpados ainda. Se eles enxergassem, se eles compreendessem, eles seriam mais culpados ainda, porque agora eles sabem e eles não têm desculpas. Então aqui eu vejo também, nós podemos entender aqui a misericórdia, porque se não fosse isso, a condenação deles seria maior. Seria muito maior, porque eles ouviram, e Jesus fala sobre isso, nós falamos outro dia sobre Cafarnaum, que Sodoma ainda permaneceria se aquilo que Jesus estava operando ali em Cafarnaum tivesse acontecido em Sodoma. Então Cafarnaum teria uma condenação, no dia do juízo, uma condenação muito mais dura do que a própria Sodoma. Por quê? Porque eles viram e não creram. Eles ficaram indiferentes. Então, dentro disso que nós entendemos, por que eles não veem e ouvindo não ouvem está incluído, nós podemos relacionar que a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus para que a condenação daquelas pessoas não aumente ainda mais. Porque se elas veem, entenderem, mesmo assim rejeitarem, que chance que elas vão ter? A condenação vai ser muito mais dura. E ele ainda cita um versículo na sequência de Isaías 6, 9 a 10, que diz assim, ó, nele se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos, olha, má vontade, né, não creem, e fecharam os seus olhos, veja, não foi Deus que fechou, eles fecharam os seus olhos para a verdade. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Qual é o desejo do Senhor? Curar. Mas o Senhor não vai contra a sua palavra. Amém? Ele não pode tratar o justo como injusto e nem injusto como justo. Então o Senhor, ele está também ali velando para que a sua palavra se cumpra. Amém? E ele continua aqui dizendo, mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Olha que sério que ele está dizendo, que muitos profetas, e aí nós podemos relacionar aqueles grandes homens de Deus que nós temos no Antigo Testamento, está dizendo que eles desejaram ver e não viram, desejaram ouvir, mas eles não ouviram, mas eles eram privilegiados por estarem ouvindo e vendo quem? Os discípulos de Jesus. Agora ele dá a explicação da parábola para nós terminarmos aqui. Hoje é sábado, né? Vamos avançar um pouquinho. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador.
Amém? Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, veja por que a gente sempre ora para que o Senhor nos dê entendimento e compreensão, porque se alguém ouvir a mensagem do reino, receber a palavra de Deus, a semente, não entender, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. É como aquela semente que caiu à beira do caminho e vem as aves dos céus e levam embora. Levam embora por quê? Porque não compreenderam. Amados, nós temos que ter um coração aberto, receptivo para a palavra de Deus. Amados, a semente é a palavra do reino de Deus. Amém? E a semente, ela é boa. Escute, a semente, ela é boa, ela é extraordinária, ela vai mudar as nossas vidas. Mas a ênfase da parábola do semeador não é a semente. Aonde ela não é a semente em si, mas é aonde ela caiu. A ênfase não é a semente, porque ela é boa, mas o nosso coração. O solo aonde a semente cai, que significa o nosso coração. Então essa semente de Jesus, ela é boa, mas a ênfase está no solo. O detalhe é em que solo essa semente está caindo. Meu coração está recebendo esta palavra mesmo de coração aberto, com coração receptivo. O que é um bom solo? Um coração com uma boa terra? É um coração receptivo, um coração aberto. Amém? E por isso que o Senhor diz, aquele que tem, mais será dado. Aquele que não tem, não será, vai ser tirado até o que tem. Por quê? Porque o que não tem não adianta semear mais. Porque o coração não é receptivo, não é aberto, não crê, não quer entregar a sua vida, não reconhece a sua dependência do Senhor Jesus. Amém? É uma palavra muito forte, né? Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, então esse é o primeiro solo que é à beira do caminho. O maligno vem e o arranca, o que foi semeado no seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente que caiu no terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele tinha pouca terra, tinha muita pedra ali. Então ele logo brotou, mas ele não conseguiu. Eu sempre oro pelo quê? Para que a semente tenha no nosso coração raízes fortes e profundas, para que não seja queimado. Para que quando ele brotar, não venha o sol e queime. E aqui ele diz, o que é esse sol que queima? Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, porque não teve raízes fortes e profundas, amém? Permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Então recebeu a palavra com alegria e estava entusiasmado, mas daqui a pouco veio algo inesperado. E essa pessoa então já abandona o caminho do Senhor, porque era uma terra com um coração com pouca terra, com muita pedra, em nome de Jesus. Amém? Então, quando Jesus ensinava isso, eles sabiam o que estavam falando, porque lá naquele território, naquele local em Israel, onde eles estavam, era um território que tem muita pouca terra e um solo muito cheio, muito pedregoso, então tem que tirar as pedras, senão ela não vai brotar. Amém? E aí ele vai para o terceiro tipo de solo. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Você sabe que então esta semente caiu, esta semente brotou, cresceu, teve raízes profundas, mas em volta tinha muitos espinhos. E o que são esses espinhos? Os cuidados dessa vida. As preocupações com as coisas desse mundo, porque elas estão em primeiro lugar. As ansiedades da vida, porque elas estão em primeiro lugar. E nós devemos deixar nas mãos do Senhor, porque a palavra do Senhor diz, busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E para nós terminarmos, amém? E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Olha a importância de entender a palavra. Amém? Até aqui um parênteses, a importância do grupo de crescimento que nós estamos fazendo para que você tenha um entendimento mais profundo da palavra de Deus. E dá uma colheita a 100, 60 e 30 por 1. Então esta que cai numa boa terra e a pessoa é aquele que entende que tem uma terra não cheia de pedras, não cheia de espinhos. Então essa vai brotar e vai crescer e dar fruto a 30, 60 e 100 por 1. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, que nosso horário hoje, como a parábola era longa, né? A nosso horário hoje também nós adiantamos um pouco. Feche os teus olhos, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra.
E queremos pedir que o teu Espírito Santo venha nos dar um coração que seja como esta boa terra. Esta terra, meu Deus, que aonde as tuas sementes caem e como sementes brotam e criam raízes fortes, profundas, crescem, dão frutos em nome de Jesus. Tira as pedras, tira, Senhor, do nosso coração, nos ensina a abandonar as ansiedades desta vida, as preocupações, porque o Senhor está cuidando de nós e a tua palavra diz que nós devemos buscar o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar e as demais coisas nos serão acrescentadas. Também, Senhor, tira os espinhos, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos tirar do nosso coração todos os espinhos que sufocam a tua palavra, que não deixam com que ela dê frutos em nome de Jesus. E nós queremos ter também entendimento da tua palavra, Senhor. Meu Deus, para que ela não seja roubada pelas aves dos céus, pelo maligno, mas que com entendimento nós a recebamos num bom solo e ali ela produza 30, 60 e 100 por um. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós cremos na tua palavra e a tua palavra tem o poder de mudar as nossas vidas por meio de Jesus Cristo, de transformar a nossa história. Aquilo que estava árido nas nossas vidas vai se tornar numa grande plantação, numa grande colheita, aquele local onde nunca deu nada. Agora, quando cair a tua semente, o Senhor vai regar e ali vai crescer uma planta, uma árvore, e ela vai dar muitos frutos a 30, 60 e 100 por um. Em nome de Jesus. Oh, meu Deus, abençoa cada um que está aqui, abençoa sua família, abençoa sua casa, abençoa esse final de semana que está começando. Em nome de Jesus Cristo. Clamamos pela proteção, por isso cobre as nossas vidas com o sangue de Jesus e dá ordem aos teus anjos para nos proteger e nos guardar de todo mal, para a tua honra e tua glória. E abençoa as nossas famílias, a esposa, o marido, os filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um sábado de paz, de alegria, de comunhão em família, em nome de Jesus, cheio de saúde, para a honra e glória do Senhor. Não esqueça de dar o teu like, não esqueça de compartilhar, de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Amém? Um grande abraço para você e até amanhã às 19 horas no nosso culto online. Deus te abençoe.